Irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, no capítulo 12. Números 12 diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Amém? Podem se assentar. Irmãos, todos nós aqui, nós carregamos muitos sentimentos em nossas vidas e em nossas histórias. Toda história ela é contada, ela é reproduzida debaixo de sentimentos. E um dos sentimentos que está presente em praticamente todos os seres humanos, todo mundo consegue compartilhar. E ele é tão presente que não precisa nem de uma definição, né, de explicar o que é o sentimento, é rejeição. Não precisa chegar e falar assim, ó, rejeição é uma ausência de amor, é uma falta de cuidado, é uma falta de carinho, é quando alguém trai você, é quando uma palavra... Não precisa explicar, porque quando eu falo rejeição, todo mundo já vem na cabeça o que é. É um sentimento muito definido. As pessoas às vezes procuram muita explicação do que é alegria, do que é felicidade, para definir, né, o que é uma coisa, o que é outra, para saber se a pessoa é feliz ou se a pessoa é alegre. Mas a rejeição não, ele é bem claro e é bem definido. E hoje nós vamos entender como que esse sentimento também fez parte da vida de Moisés. Da vida do homem escolhido, separado por Deus, daquele que não teve nenhum outro igual a ele, depois dele aqui na terra, não teve ninguém igual a Moisés. E isso Deus deixou registrado aqui na Bíblia, para mostrar que mesmo as grandes histórias, mesmo os grandes homens, os grandes profetas, eles viveram sensações humanas, eles passaram por problemas humanos. Deus não tirou eles da órbita da terra ou da vida comum da terra. Eles enfrentaram tudo isso. E tudo isso deixa uma lição para nós. E a primeira coisa que nós entendemos nesses versículos que nós acabamos de ler é que rejeição, ela muitas vezes ela vem dos próximos. A rejeição ela vem do próximo. No caso de Moisés, a rejeição está vindo de dentro de casa. Veio por aqueles que eram sérios e bons. Arão e Miriam até então eram fiéis. Deus pegou Moisés, Deus fala em Miqueias no capítulo 6, versículo 4, assim: pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão e enviei adiante de você, está falando para o povo, né? Moisés, Arão e Miriam, eles eram escolhidos por Deus, eles estavam debaixo da bênção de Deus. Moisés e nós não podemos comparar durante a caminhada, esse momento com o Datã, Abirão, que vem carregando aquela rebeldia, né? Eles estavam fiéis, até então eles eram fiéis. Só que naquele momento, a rejeição está vindo de quem é sério e bom. Está vindo de quem é bacana, de quem está certo, de quem está no caminho certo. Está vindo de quem está do lado, de quem está próximo. E
eles são parentes de Moisés. Arão e Miriam, ele era sacerdote, ela era profetisa e ambos encarregados da libertação de Moisés. Eles participaram de todo o processo. A rejeição de dentro, ela atinge mais porque sai de onde estão as nossas maiores expectativas. Ser rejeitado dentro de casa, Deus deixou essa lição de uma rejeição dentro de casa para nos ensinar. Quando você é rejeitado na escola, quando você é rejeitado, quem sofre bullying, né? Quando você é rejeitado em um círculo de amigos, dói, tem uma ferida muito grande. Só que a rejeição que acontece dentro de casa, o estrago é muito maior. O rombo que faz é muito maior. Porque é lá dentro de casa que você espera a aprovação. Aqueles que foram rejeitados pelo pai, a dor é muito grande, porque é o pai que é o incentivador, é o pai que caminha, é o pai que lidera, é o pai que cuida, é o pai que acompanha. Aqueles que foram rejeitados pela mãe, eles crescem sem um senso de cuidado, porque de onde esperavam o afeto, o carinho, de cuidado, eles não tiveram. Então a rejeição dentro de casa, ela sempre vai atingir mais. A maioria dos traumas, das pessoas que carregam algum trauma na vida, isso vem da infância. Isso marca muito, porque vem de dentro de casa. Você quer ouvir ali os elogios, você quer receber ali os louvores. E quando isso não acontece, é complicado. E deixam marcas muito profundas. A rejeição de Moisés, ela vem de dentro. E a rejeição que acontece com Moisés é uma rejeição aos propósitos que Moisés está exercendo e que Moisés está cumprindo. Porque no capítulo 11, Deus fala assim: Moisés, escolhe 70 homens, 70 líderes, e eu vou dividir isso aqui com você. Escolhe 70. E aí, quando você vê Miriam e Arão falando assim, acaso Deus só vai falar com Moisés? Mas ele já falou com a gente também. Então você pode perceber que a briga não é só em relação à escolha da esposa, mas é em questão à liderança de Moisés, ao governo de Moisés com o povo. É um ciúminho que rola ali, é uma intrigazinha que rola ali. Assim, não sei, a maioria, todos nós, se não for na nossa família, mas a maioria de vocês conhece uma família que todo mundo tem que participar, que tem alguém que tem que participar, né? Participar da escolha. Todo mundo tem, na maioria das famílias tem um palpitezinho. E aí as pessoas sentem no direito de participar. Alguns usam desse direito e exercem isso com sabedoria, mas outros não. Eles não exercem isso com sabedoria. E aí, debaixo dessa desculpa de estar opinando sobre a esposa de Moisés de uma forma errada, na verdade está rolando ali um ciúminho entre eles. E eles ficam ressentidos por não ter opinado sobre a escolha do povo. E eles se opõem a Moisés porque eles querem se tornar iguais a ele. Chega num ponto assim, Moisés está cantando, que eles tá meio complicado ficar do lado e perceber que Deus está separando, né? Falando com Moisés, e eles querem se tornar iguais. E nós podemos entender com isso que a rejeição, ela acontece nos caminhos corretos e na peregrinação rumo à terra prometida. O que Moisés está fazendo é o que Deus está mandando. O propósito que Moisés está cumprindo é o propósito estabelecido por Deus. A ordem que Moisés cumpriu de separar os 70 não foi coisa que ele inventou da cabeça dele, não. Foi uma ordem direta de Deus. E mesmo assim ele sofre rejeição. E mesmo assim ele sofre esse problema. Então nós começamos a aprender com Moisés que quando a gente está no caminho certo, quando a gente está caminhando no lugar certo, a gente vai encontrar com rejeição. Por mais difícil que seja, a palavra rejeição causa um arrepio em muitos de nós, porque nós somos dependentes da aprovação. Ninguém gosta de andar e receber rejeição. Todo mundo gosta de ser aprovado, todo mundo gosta de ser louvado. Por mais humilde que você acha que você é, mas a opinião do outro, ela tem um poder sobre sua vida. Ela tem um poder. Quer ver como ela tem um poder sobre sua vida? Se eu te entregasse um papel, ou se você usasse um papel aí na sua caneta, ou um papel e uma caneta aí na sua Bíblia, eu falasse assim, coloca para mim, faz uma lista de todas as vezes que você foi louvado e elogiado. Aí até sua falsa humildade ia te dar uma dificuldade para colocar. Mas se falar assim, então tá, coloque do lado todas as vezes que foi rejeitado. Era perigoso a folha nem caber.
nós guardamos isso. Nós precisamos tanto da aprovação, que mesmo quando ela acontece, ela não marca as nossas vidas. O que marca as nossas vidas são as coisas ruins, é a rejeição. Seu pai pode ter te elogiado um monte de vezes, mas o dia que ele te chamou a atenção, que ele te reclamou e que ele foi errado com você, é o dia que você marca. Infelizmente, é da nossa humanidade, é do nosso estado pecaminoso. Só que Moisés, ele vem aqui e olha que interessante. Que a Bíblia fala assim, Moisés era o mais manso de todos. Moisés, ele nos ensina que estar no propósito é o jeito de estar. E a forma de estar correta nos mostra que, embora nós tenhamos motivos para nos ressentir, porque a afronta vem muitas vezes e atinge de perto, essa revolta não nos dá o direito de revidar, ou não nos dá o direito de falar ou de querer responder de alguma forma. Essa revolta de Arão e Miriam, como ela vem de dentro de casa, o impacto dela seria muito maior do que todas as revoltas que foram acontecendo ao longo do tempo durante o povo. Daqueles que Datã, Abirão, esqueci o nome do outro agora, que eu falei agora há pouco, já esqueci. É uma revolta muito maior, porque esses são de fora. Mas quando você pega quem está do seu lado, e essa pessoa do seu lado, ela faz um monte contra você, é muito mais fácil as outras pessoas acreditarem nela. Não, mas se fulano que está do lado, está caminhando, se Arão e Miriam, que está caminhando com Moisés, que conhece Moisés, que frequenta a tenda, está fazendo isso, não seria muito mais fácil carregar um número muito maior de gente? Então, era de você entender assim, Moisés deveria reagir de alguma forma. Só que Moisés entende que aquela revolta não é contra a pessoa dele, mas é contra os propósitos que ele está seguindo. E porque Moisés, quando era a honra de Deus que estava em questão, ele era zeloso, como no caso do bezerro de ouro. Moisés vai, sobe no monte, fica lá um tempo e fala assim com Arão, cuida do povo aí que eu vou subir. Quando Moisés desce, está acontecendo uma idolatria e Deus está furioso. Deus fala, Moisés, desce logo, o trem está feio lá embaixo. Quando Moisés chega no meio do povo, quem está no meio do povo lá concordando, né, com eles é Arão. Moisés entende que aquilo é contra a honra de Deus. E Moisés quebra o bezerro, e Moisés fala aquela confusão, mas Moisés não rejeita a pessoa de Arão. Moisés rejeita o pecado do povo. Mas ele adverte Arão e não rejeita a pessoa de Arão. E como a rejeição não era para ele, ele entende, Moisés mostra para a gente que a rejeição não para Moisés, porque o propósito que ele defendia era de Deus e não dele mesmo. Ele imagina, né? Pensa, nossa, essa briga está acontecendo toda aí, mas Deus mandou fazer, Deus mandou escolher os 70, Deus mandou continuar, sabe? Ele entende que aquilo ali não é contra ele. E nós também caminhamos para entender que a rejeição às causas de Deus é um problema dele. Moisés estava caminhando, Moisés estava obedecendo, Moisés estava seguindo os propósitos dele. Moisés não reage, Moisés não caça briga, Moisés não revida. Porque ele entende que a rejeição às causas de Deus é um problema dele. Deus mandou escolher os 70. Está escolhido. Foi Deus que mandou. Deus resolve. Deus mandou Deus mandou você, Deus te deu uma ordem, Deus te deu um ministério, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Você tem que fazer, você tem que exercer, você tem que brilhar com isso, sabe? Você tem que ser sal da terra, luz do mundo com aquele dom que Deus colocou na sua mão. Mas você não é um defensor de Deus. Você não é um brigador, você não está debaixo, sabe, assim, de nenhuma autoridade para sair brigando aí, não. O seu papel é cumprir o propósito de Deus. Lembra quando Jesus foi preso? O que acontece? Tem um defensor de Jesus lá. Aparece um defensor do propósito lá. Quem é? Pedro. Pedro, mais que depressa, lança a mão na espada e corta a orelha de Malco. Estava defendendo Jesus. Mas Jesus fala assim, eu não preciso que ninguém me defenda. Pega a orelha do soldado, coloca de novo lá, e aí continua tudo cumprindo o propósito.
Deus não precisa que você brigue por ele na universidade. Deus não precisa que Deus brigue por ele na sua família, com quem não acredita. Deus não precisa de defensor. A causa é dele, o problema é dele. Ele está acima de todas as coisas e ele resolve todas as coisas. E olha o que ele fala no dos versículos 6 a 8. Deus, aconteceu o problema lá. Estão lá falando de Moisés, Deus ouviu, Deus chama os 3, senta aí. Deus fala assim: então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele através de sonhos. Normal os profetas sonharem, né? Só que com Moisés não é assim não. Moisés é chegado. Moisés é meu amigo. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra meu servo Moisés? Amigo chegado, a gente conversa olhando no olho. Amigo chegado, quando chega na sua casa, ele senta no lugar, igual tem uma turma mansa de vez em quando vai na casa da gente. Eles ocupam o seu sofá, eles ocupam sua mesa, eles ocupam tudo e eles têm liberdade. Eles te chamam por apelido carinhoso, eles te chamam porque eles têm liberdade com você. Uma amizade íntima, ela não exige padrões, né? Não exige toda aquela cerimônia. Não, o chegado é diferente. A forma que você atende o telefone para o chegado é diferente. A forma que você conversa com o chegado é diferente. Moisés está falando assim, tem muitos que Deus fala assim, tem um pessoal aí que sonha comigo, mas Moisés é diferente. Por que vocês estão falando contra ele? Por que vocês estão levantando contra ele? E isso... esse levante de Moisés, de Arão e de Miriam, Deus reúne eles e Deus deixa bem claro para Arão e Miriam que foi ele que escolheu Moisés e que ele não seria substituído. Que essa reivindicação deles, que eles poderiam ouvir de Deus também, não iria acontecer. E nós caminhamos em entender que a vontade de Deus não significa conforto e segurança nessa vida. A rejeição, ela vai chegar. A rejeição, ela vai acontecer. Até para o homem que via Deus face a face. Até para o homem que era amigo de Deus e era chegado de Deus, próprio Deus se levantar em defesa dele. Vai chegar a rejeição. Vai chegar o dia mau. Vai chegar a dificuldade. E olha o que Paulo fala. Moisés, há muitos anos atrás, e aí Paulo lá na frente, lá depois de Cristo, Paulo também passa por rejeição. E olha o que ele deixou escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24 a 27. Ele fala assim: 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Estar na vontade de Deus não significa conforto e segurança nessa vida. Versículos 9 e versículos 10. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Quando Deus parte, quando a glória de Deus sai, o mal chega. Deus saiu, Miriam ficou leprosa. A rejeição tem o poder de arruinar. Já nós falamos aqui, né, que a rejeição marca quem é atingido. Só que aqui, quando Deus parte,
quando a glória de Deus sai, nós entendemos e nós percebemos que a rejeição desfigura quem rejeita o próximo. Desfigura quem rejeita o próximo. A lepra era uma doença que frequentemente era infligida diretamente pela mão de Deus, como punição por algum pecado particular. Miriam recebeu a lepra, porque foi ela que começou a rebelião. E aí, eu lá na minha Bíblia pesquisando, e aí os versículos que falam de mulher, eu pinto de rosa, né? Eu selecionei 5 categorias, e o de mulher é pintado de rosa. Fui lá, pintei, está falando de Miriam aqui, Miriam está sendo protagonista aqui, fui lá, pintei tudo de rosa. Depois eu parei e falei assim, peraí, por que Miriam teve lepra e Arão não teve lepra? Qual que é a diferença da punição dos dois? Né? Aí já se fosse alguém do movimento radical, ia falar assim, mas porque a mulher teve lepra, mas foi a mulher que começou a rebelião, e Arão, ele não foi menos punido por isso, não. Arão, ele era o juiz da lepra. Quando alguém, lembra, quem está acompanhando o devocional aí, né? Quando alguém era cometido de lepra, o que tinha acontecia? A pessoa ia diante do sacerdote, para o sacerdote falar se era lepra ou não. E mesma coisa quando era curado, voltava diante do sacerdote. Quando Miriam aparece leprosa, ela vai diante de quem para testar se ela estava com lepra ou não? De quem estava coliado com ela. Quem era o coliado com ela? O sacerdote. Aí imagina para Arão saber que do pecado deles, ele estava atestando a lepra da irmã, que era também para ele estar com essa lepra. Que dor que não foi no coração de Arão. E ao olhar para o rosto de Miriam, ele sabia naquele momento que ele era igualmente odioso, que ele estava errado. Quem estava rejeitando, por estar rejeitando, ele também estava errado. E embora eles estivessem argumentando lá que eles também poderiam ter os mesmos poderes, que eles também, Deus também fala com a gente. É errado falar assim, não, mas Deus também fala comigo. Aparentemente não. Aparentemente não é errado, mas o propósito do coração deles é errado. Deus pode falar com todo mundo. Nós não podemos ir contra quem Deus está dando a autoridade para falar naquele momento. Aí sim é errado. Deus pode falar com você, mas isso não te dá o direito de sair falando contra os outros, ou de sair falando contra quem está a autoridade de Deus, até sobre a sua vida. Nós não temos esse direito. E estar ao lado de argumentos aparentemente corretos não significa que a justiça estará conosco. Você pode achar que tem razão de estar falando do irmão. Você pode achar que tem razão. Mas não significa que a justiça vai estar do seu lado, você vai estar errado. A maledicência sempre será pecado de maledicência, embora ela se esconda por trás da faixa bonita de justiça. Da faixa bonita do politicamente correto. Ela vai ser maledicência. Não tem jeito. E em toda fofoca, há um fofoqueiro, um ouvinte e há um senhor entre eles dois. Na mesa, tem o fofoqueiro. Mas se eu não falei, eu ouvi. Mas participou. Arão estava do lado de Miriam, ouviu, todo mundo foi punido. Você ouviu, você participou, você se assentou na roda da maledicência. E nós precisamos lembrar que sempre que nós estivermos sentados, ouvindo o fofoqueiro, ou sendo o fofoqueiro, em ambos os lugares, entre nós dois, ou entre você, ou entre a roda, o Senhor vai estar lá também. O Senhor vai estar lá também. Então, essa rejeição que você carrega, essa dor que você carrega quando é causada por alguém que falou ou por alguém que agrediu, Deus ouviu. Deus ouviu. Deus estava presente. A rejeição que você está causando a alguém, Deus está ouvindo, Deus está presente. E nós podemos entender que tem uma diferença entre quem rejeita e quem é rejeitado. Tem uma diferença. Qual que é a diferença? Miriam, ela é quem rejeita. E quando a lepra cai sobre o rosto, sobre ela precisa usar um véu para encobrir o rosto leproso, para encobrir sua vergonha. Essa Miriam que agora está com
um rosto coberto, que está com a sua vergonha exposta diante de toda a congregação, ela é a mesma menina que levou o menino do cesto de volta para a mãe. Aquela menina que quando o bebezinho descia no rio, ela foi acompanhando, chegou na filha de Faraó, e aí foi usada por Deus para falar assim, eu conheço uma mãe, e levou o filho de volta. Ela é a mesma menina. Essa Miriam, ela é a mesma menina, ela é a mesma mulher agora que conduz toda a congregação a dançar e louvar depois que eles passam o Mar Vermelho. Ela contagia todos com sua dança e com sua alegria. Não importa a posição que estamos, o coração sempre vai ser enganoso. Apesar dos milagres e de ter visto toda a manifestação de Deus através de Moisés, o coração de Miriam foi atingido pela mesma serpente que esteve no Éden e seduziu Eva. A mesma serpente. E enquanto Miriam precisa usar um véu para encobrir o seu rosto leproso, Moisés, o rejeitado, quando ele tem que usar um véu, é para ocultar a glória de Deus que brilha no rosto dele. Porque Moisés, ele tem propósito. Moisés, ele sabe para onde está indo. Moisés, ele não defende a causa própria, ele não vive de acordo com seus desejos. Ele faz a vontade do Senhor. E assim, aprendemos que Deus protege uma pessoa piedosa. Você não precisa se defender. Deus defende você. Se você está no caminho certo, se você está exercendo seu ministério, se você está vivendo uma vida piedosa, se você está carregando Jesus, as afrontas que estão vindo para você, não se defenda. Não se defenda. Aquilo que vem contra você, pelo Deus que você serve, por aquilo que você acredita, por aquilo que Deus te falou, que Deus está direcionando, não se defenda. Faça aquilo que Deus mandou fazer. Se você for para ter alguma defesa, essa defesa vai ser de Deus e não dos seus próprios lábios. E Moisés nos ensina que quanto mais silenciosos estivermos na nossa própria causa, mais Deus estará engajado em defendê-la. Oh, mas nós temos uma mania de arrumar jeitinho, né, para nos defender. E aquele jeitinho assim, podia fazer isso, podia acontecer isso. A gente sempre quer um jeitinho, a gente quer jeitinho para tudo. Mas fique em silêncio. Deus vai engajar na sua causa se você precisa de defesa. Não dá jeitinho não estraga as coisas, não faz igual Sara dando jeitinho não. Olha o problema que acontece na casa de Abraão, porque Sara deu jeitinho. Continue acreditando. O inocente quando ele é acusado de alguma coisa, e ele chega num tribunal, ele tem uma sentença, né, uma penalidade, mas ele é inocente. Ele contratou ali um advogado e chega no tribunal. E aí ele entrando ali, vamos colocar que ele está em liberdade, né, não foi preso, entra no início ali do fórum. Imagina, ele olha lá para frente e fala assim, meu Deus, eu posso ser condenado aí, uma pena alta, de 60, 70 anos, mas eu não fiz nada, eu sou inocente. Mas meu advogado é bom, contratei um advogado bacana, dividi, nem sei se advogado divide, como é que funciona os honorários, mas meu advogado é bom. Está lá entrando, imagina, na hora que ele entra, que ele olha para frente, que começa o julgamento, quem entra como juiz? O advogado dele. Ele vai precisar se falar alguma coisa? Ele vai precisar se defender? Não. Porque o advogado dele já sabe de todas as coisas. O advogado dele já conhece todas as coisas. Entenda que o caminho e o propósito para onde você está indo e que você quer seguir, tem um dono. O ministério que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, tem um dono. Tem alguém que manda. Quem é funcionário de empresa, quando chega, ele está trabalhando. E aí acontecem várias coisas, né, numa empresa e tudo. E aí ele vai até a competência dele. Quando extrapola a competência dele, ele tem um patrão, que ele vai lá e chama e pede ajuda. Ou às vezes ele tem algum problema, qualquer dificuldade no caminho, às vezes é um atrito ali, o patrão está ali e rapidamente, como é muito prestativo em chegar, os bons patrões, né? Em chegar e conversar e orientar, tem alguém para defender. Assim é a nossa caminhada com Cristo.
Nós precisamos caminhar, irmãos, entendendo que nós temos alguém acima de nós. Essa igreja precisa caminhar, que ela tem um dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. Essa igreja precisa caminhar entendendo que a autoridade, nós nos submetemos a todas as autoridades, mas a última palavra sempre vai ser de Deus. Mas nós continuaremos caminhantes e perseverantes. Deus não diz aqui no meio da briga deles qual foi o motivo que Moisés... por que Moisés... Deus não chama Arão e Miriam para falar assim, ó... Moisés casou com a menina que era de fora, não escolheu uma menina daqui. Deus não dá satisfação para ele, não. Deus não diz, mas nós vamos aqui caminhando. Deus não dá satisfação, mas vocês acham que Moisés teria feito alguma escolha se não fosse da vontade de Deus? Quem senta lá todo dia, uma escolha tão importante, como que Moisés fez essa escolha? Deus sabia que ele ia escolher essa mulher. Deus já tinha conversado com ele que ele ia escolher essa mulher. E ao invés de se defender, de falar para eles, não, vocês estão me acusando aí, mas Deus já sabia. Moisés fica calado. Moisés deixa que Deus defende ele. Moisés deixa que a causa dele, que a conversa aconteça ali. E no julgamento entre Deus e seus irmãos, Moisés assume o papel de clamar por misericórdia por aqueles que se levantaram contra ele. Ele não assume o papel de, eu sou queridinho do papai, então eu vou aproveitar e vou já pedir para Deus fazer uns negócios aqui. Arão e Miriam estão me dando muito trabalho mesmo. Não. Ele vê que Deus fica irado e ele não usa disso contra seus irmãos. Ele usa de misericórdia e de amor. E lá na frente, nós temos o maior exemplo de todos de misericórdia e amor, que é quando o Filho de Deus, perfeito, santo, imaculado, está com os braços abertos. E ele olha para aquele monte de gente que bateu, que xingou, que zombou dele. Ele fala assim, ele olha para o Pai Celestial, o dono de todas as coisas, o justo juiz, e fala assim, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus e Moisés nos ensina que nós temos que trocar a rejeição que fizeram contra nós por misericórdia. Nunca será fácil. Nunca será fácil, mas vai valer a pena. Você vai ser parecido com Jesus quando você fizer isso. Quando você conseguir caminhar e oferecer misericórdia para quem te rejeita, você vai ter uma vida digna. Você vai poder andar de cabeça erguida, você vai poder seguir fiel, você vai ter o coração livre. Vai ser fácil? Não. Mas é possível, porque Jesus falou para nós que é possível e Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Trocar a rejeição por misericórdia também é assumir riscos. A aventura de defender a verdade e trilhar no caminho estreito vai te tirar da zona de conforto e segurança para te fazer caminhar onde os espinhos vão ferir seus pés. Fazer a vontade de Deus, caminhar de acordo com os propósitos de Deus. É assumir risco, é saber que vai ter dificuldade. Imagina aqui que esse aqui é o corredor. Assim, Deus vai assim, vamos lá, vamos na caminhada? Aqui tem um corredor. Como que você acha que é a caminhada cristã? Lembra do Peregrino? Quem já leu o Peregrino? Tem muitas dificuldades. Quem já assistiu o livro de Eli também? Como que é a jornada de alguém que anda com Deus? Nós sabemos que tem um caminho. Mas Deus não conta para nós o que está lá na frente. Deus não conta. Só que nós sabemos de uma coisa. Tem uma coisa que Ele contou para nós. No mundo, tereis aflições. Caminhar com Deus vai trazer riscos para você. Mas vai valer a pena. E trocar a rejeição por misericórdia é sempre ter novidades. A verdade é que se você quiser realmente interromper essa síndrome do tédio, assuma um compromisso com Jesus Cristo. Moisés estava quietinho lá, cuidando do rebanho e tal, vida boa, né? Quem gosta do campo, a vida no campo é uma vida tranquila, de trabalho muito pesado, mas é uma vida tranquila. E de repente Deus vai lá e chama ele, o que ele faz? Ele assume o risco. Deus te chama para o ministério, Deus te chama para fazer alguma coisa, e aí você vai saber que vai ser uma vida de aventura. Você caminhar com Deus é uma vida de aventura, é uma vida de dificuldade, de desertos, né?
de vales, mas é uma vida, vai ter também ali, uma vida de sombra e água fresca. Mas assumir o risco é quando a gente troca a rejeição e a gente sempre vai ter novidades. Essa é a vida de misericórdia. É assumir o caminho e saber onde nós vamos passar. E quando você vive uma vida de misericórdia, ela se torna emocionante. Quando você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, ela se torna emocionante. E aí, nós caminhamos lá para Salmos. Olha que interessante como que é uma vida de quem tem propósito com Deus. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. É dificuldade aqui, Deus livrando ali. É problema aqui, Deus livrando ali. É assim, é caminhando. É uma vida cheia de emoção. Não para. É assim que você tem que caminhar com Deus. E se você pode ter certeza que a caminhada com Cristo for firme, o inferno inteiro estará solta, mas o céu virá em seu socorro. O diabo vai pelejar, o diabo vai tentar, o diabo vai vir com tudo. E ele vai tentar te acusar, mas irmão, se pensa que se tem demônio vindo contra você, pensa que tem anjo lutando também por você. Não é na força do seu braço, é na força do Senhor, é na força da graça, é na força da misericórdia do Senhor. Nós estamos sentadinhos aqui, bonitinhos. Todos nós aqui somos soldados de Cristo. Todos nós aqui estamos caminhando. Todo mundo aqui está numa caminhada, está numa peregrinação e está numa jornada. Se Deus abrir os seus olhos espirituais agora, se Deus abrir a sua visão e você puder olhar para o seu lado, nesse monte de soldado que está aqui, ou imagine que a gente aqui está numa trincheira, né? Todo mundo escondido, todo mundo trabalhando e todo mundo lutando. Se você abrir, se os seus olhos forem abertos, talvez você não veja fisionomia, ou talvez você não veja uma roupinha tão arrumadinha. Você pode enxergar que aqui vai ter muito sangue escorrendo em muitas almas que estão lutando. Muito sangue, porque a batalha ela é pesada. Quando a gente caminha, quando a gente vê uma batalha, quando os soldados estão na trincheira, eles estão ali, muitos são atingidos, muitos são golpeados, estão ali com medo, muitos até perdem, né, a audição porque o barulho é muito alto, tem bomba soltando, tem fumaça, tem avião passando e tem aquele batedor, toda aquela confusão toda. E se nós olharmos para os soldados que estão dentro dessa batalha, eles não estão mostrando a boniteza ou a beleza deles, eles estão mostrando sangue, tem sangue escorrendo. Nunca será fácil, mas é possível. Caminhar debaixo da vontade de Deus vai te dar espinhos, mas te dará vitórias também. A rejeição vai acontecer em muitos momentos, mas a graça de Deus será suficiente para você seguir nessa batalha, porque o próprio Jesus disse: a minha graça te basta. E esse Jesus que disse isso, ele é o mesmo que foi rejeitado dentro da sua própria casa. Em João, no capítulo 7, versículo 5, diz assim: pois nem os seus irmãos criam nele, o Filho de Deus, que veio a essa terra. Ele foi rejeitado, ele sofreu rejeição. Ele sentiu o que você já sentiu. Você talvez está sentado e lembra para mim: mas você não sabe o que eu já passei, o que eu já tive que ouvir nessa vida. Eu não sei, mas Deus sabe, Deus ouviu e Deus já conhece todas as coisas. Se a rejeição veio da infância, Deus guarda, Deus sabe que ela aconteceu e sabe que isso está te ferindo. Se veio ao longo da vida por um relacionamento ou por alguma frustração, Deus sabe que isso está te ferindo. E por isso que o Filho de Deus veio aqui. Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas dificuldades. Sofrer rejeição não é fácil. Sofrer rejeição dói. Sofrer rejeição marca nossas vidas. Quando o assunto é rejeição, o coração bate mais forte e o ombro cai, e o olhar cai. Não tem aquela força e aquele vigor para se defender, não. Mas o Deus que passou aqui na terra, Ele sabe o que é viver em rejeição, Ele sabe o que é ser desprezado.
Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 3 a 5. Eu gostaria de ler esses versículos. E eu gostaria que os corações rejeitados aqui dessa noite me acompanhassem nessa leitura. Os corações feridos, os soldados feridos pela guerra, me acompanhassem na leitura. Que fala assim: ele foi desprezado e rejeitado. A palavra rejeitado, ela apareceu em quase todas as traduções que eu pesquisei. Rejeitado. Nós estamos falando do Filho de Deus, imaculado, santo e justo. Não tinha nenhum pecado. Ele foi rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. E ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Não, não foi isso. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. E ele recebeu açoites para que fôssemos curados. O Filho de Deus veio sofrer rejeição para te dar restauração. O Pai que não te abandona está pronto para te curar. E para finalizar, eu gostaria de continuar conversando com os corações rejeitados, ou com os corações que já passaram por rejeição, e guarda isso. Deus deixa esse exemplo para mostrar que Ele defenderá a sua causa e Ele continuará com você por mais que esteja demorando. E talvez você já clamou, você já orou muitas vezes, pedindo: ai, Deus me livre, até quando que eu vou ter que passar por isso? Tem lutas que a gente fica orando desesperado, meu Deus, até quando? E passa um ano, passa 2, passa 3. E aí de repente que você percebe que você é um soldado na trincheira, que já não está aguentando nem segurar a arma mais para lutar, e a bomba está quebrando, e o negócio está feio mesmo. E está na hora de pedir socorro. E você já clamou a Deus, Deus Pai poderoso, já clamou: ó Deus Altíssimo, ó Senhor Criador, Deus fiel, Deus maravilhoso. Você já clamou de todas as maneiras. E eu queria te convidar hoje, você que tem um coração com rejeição, e talvez essa rejeição venha caminhando da infância, porque você não tem um pai que te ensinou o que é proteção. Porque quando a gente está caminhando e tem um perigo ali na frente, a gente não pega na mão da mãe, a gente sabe que a mãe tem medo. A gente pega na onde? Na mão do pai. Quando os meninos ficavam lá pro outro assim: te pego na saída, né? Não é que tu via que era mais forte, você: vou chamar meu pai? Vou chamar meu pai. Não era a mãe, é o pai. É o pai que protege, é o pai que dá proteção. E eu queria te convidar seu coração para tratar esse Deus grande e poderoso hoje como Pai. A rejeição e a dor da ferida, quem cura é o Pai. A rejeição e a marca da vida, quem cura é o Pai. É o Abba Pai. É o Paizinho. Se você não consegue nem chamar Deus de Pai, porque você não sabe o que é paternidade, eu te desafio isso hoje, peço o Espírito Santo. Fala assim: Deus, eu não sei o que é ter pai ao lado, eu não sei o que é ser protegido por um pai. Me ensina hoje o que é chamar alguém de pai, chamar o Deus onipotente, onipresente de Abba Pai. Caminha comigo nessa jornada. A rejeição que fere seu coração, ela será transformada. E se for preciso te defender, Deus desce do céu e te defende. Porque a causa é dele. Deixa que ele luta por você. E aprenda hoje que existe um Deus Pai.